noite, companheiros e amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando as leis morais e entre essas leis morais nós estamos estudando a lei que diz respeito à liberdade. E o item que nós começamos semana passada e pretendemos dar continuidade é o item que fala sobre fatalidade. Semana passada nós conversamos um pouco a respeito dessa questão fatalidade, onde nós abordamos a expressão fatalidade, fatal e determinismo. Quando fatalidade é tudo aquilo que diz respeito às questões materiais sobre a visão espírita. E nós damos um exemplo daquilo que é fatalidade. São fatos que, na verdade, são inesperados, que não estão assim na nossa linha de expectativa e que simplesmente acontecem de uma hora para outra, onde muitas vezes nós somos apanhados de surpresa e somos envolvidos nesses processos de tudo aquilo que diz respeito à nossa participação num ato ou num fato que envolva aquilo que nós determinamos como fatalidade, o inesperado, o imprevisível. E fatal é aquilo que realmente diz respeito à coisa material. O que é o fatal? São fatos incontestáveis. São coisas que já têm sua expectativa de acontecimento. Por exemplo, no que diz respeito à vida humana e todo tipo de vida existente no planeta. Tudo que é vivo no planeta tem uma carga energética de vitalidade e que surgem, atuam e depois morrem. Termina o seu ciclo de existência. E nada se pode fazer para evitar que esse ciclo se rompa. E também temos a questão da fatalidade, né? Que está relacionada com o que diz respeito a fatal. Mas o determinismo é aquilo que vai de encontro ao que é fatalidade. O determinismo afirma de que nada do que se possa fazer, ou através do livre-arbítrio ou não, possa mudar alguma coisa, porque aquilo já estaria pré-estabelecido, aquilo já estaria predeterminado. Por isso a expressão, né? Determinismo corresponde àquilo que já está determinado, já está posto a acontecer. E que nada que nós podemos fazer, poderemos evitar. Isso vai de encontro, como nós falamos, sobre o livre-arbítrio, porque é através do livre-arbítrio onde nós interferimos nos fatos, onde nós provocamos os fatos. Então nós paramos aí na questão 852 e gostaríamos de dar continuidade nesse assunto na questão 853. Na questão 853, nós vamos ver que os espíritos, né, estão respondendo às questões levantadas pelo codificador Allan Kardec. Questão 853, Kardec pergunta aos espíritos: certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisto uma fatalidade? A pergunta do codificador diz respeito a certas coisas que têm aspecto do determinismo. Como ele diz, certas pessoas escapam de um perigo para cair no outro. Então, a espiritualidade diz que fatal
no verdadeiro sentido da palavra, só está relacionada com a morte, chegando nesse momento de uma forma ou de outra. Ele pode perceber de que não pode fazer absolutamente nada no que diz respeito à questão da morte. Como disse antes, a morte é algo relacionado com a vida. O budismo afirma com muita propriedade de que não existe morte, existe o reinício da vida. E, na verdade, a doutrina espírita também entende dessa forma, que a morte é o início de outro tipo de vida, de outra forma, de outra maneira de existir. Quando a gente percebe que uma árvore, por exemplo, ela morre, e o que é que acontece? Aquela madeira que ali apodrece, elas são absorvidas por determinados tipos de vida. O cupim, os micro-organismos que estão na terra absorvem aquela carga vital e dão seguimento à vida. Então, ele disse que, na verdade, fatal, o que tem que acontecer mesmo, é a questão da morte, da qual nós não podemos fazer absolutamente nada. Queremos aqui abrir um parêntese para explicar algo do que diz respeito ao entendimento da doutrina espírita sobre a vida material. Nós, quando encarnamos, quando vimos do mundo espiritual como espírito e tomamos um corpo físico pelo nascimento, aqui nesse plano, todo ser ele tem aquilo que a espiritualidade chama de uma determinada carga vital, o fluido cósmico vital. Vamos dizer mais ou menos como se fosse uma bateria, uma pilha, daquelas que a gente usa nos aparelhos eletrônicos, nos controles remotos, ou uma lâmpada. Se você perceber ao adquirir uma lâmpada, verifique na caixa que envolve, e onde ali se expressa algo interessante, dizendo quantas horas de vida aquela lâmpada tem, quanto tempo ela consegue ainda manter-se fornecendo a luminosidade. Uma pilha daquela que a gente falou, dos aparelhos que nós utilizamos, como controles remotos, por exemplo, ele tem uma determinada carga de energia, que é justamente o período em que ela pode fornecer essa energia. À medida que nós vamos utilizando, ela vai diminuindo essa carga, como nós, seres humanos. Nós, quando encarnamos, trazemos uma carga energética vital, aquilo que os espíritos chamam de fluido cósmico vital, que é aquela energia que o corpo humano traz, que o ser humano emana, que faz mover as pessoas. Fluido cósmico vital. E que esse fluido cósmico vital, à medida que nós estamos aqui nesta matéria, estamos utilizando a energia vital. E o que é que acontece? À medida que nós estamos utilizando, o tempo vai passando, essa energia, essa carga vital vai diminuindo. Por essa razão é que nós, quando chegamos a uma determinada idade, os nossos movimentos, os nossos reflexos, os nossos nervos e músculos já não têm a mesma ação quando nós tínhamos uma idade mais jovem. Em outras palavras, uma explicação mais ou menos interessante, é como se a nossa pilha fosse diminuindo de energia. E aí, uma pilha que a gente usa muito, o que vai acontecer? Depois de certo tempo, ela perde a sua carga e termina. Assim são os seres vivos. Todo ser vivo, ele vive por um período enquanto tem a sua carga vital, sua energia vital, e chega ao fim. Então, o fim da carga vital, da energia vital, é aquilo que a espiritualidade chama de fatal.
que concluiu agora o espírito que já, utilizando-se daquele corpo físico, material, onde a sua carga vital pôs fim, ele volta como espírito, porque há a carga vital do espírito, que ele é eterno. Quando na matéria precisamos desse fluido vital para que estamos operando. Então esta é a colocação, né, que a espiritualidade nos traz. Então, o espírito miramês, né, que é um dos grandes baluartes da doutrina espírita, ele, num dos seus comentários nessa questão, ele afirma de que o espírito, ele nos aconselha que a evolução da alma faz com que ele possa mudar o rumo sempre para melhor, quando o espírito é elevado em sua trajetória. Não há temor com a morte, nem com a fatalidade, e muito menos com o determinismo, né? E ele continua dizendo de que a sua maneira de ser ou de ver as coisas, o espírito sendo como é eterno, ele transcende os temores de um espírito ligado à matéria. Quando o espírito está muito mais ligado às transcendências espirituais, à sua relação com o divino, com a bondade, com o amor, com a caridade, tudo aquilo que diz respeito à morte, que o determinismo vem colocar como fatal, o espírito entende de que essas coisas são, essa vida, ela é transitória, ele compreende, diferentemente daquele que é materialista, que acha de que findo a matéria, tudo termina. Mas como nós somos espíritos, centelhas divinas, como Jesus disse, vós sois deuses, se referindo à eternidade de espírito como centelha divina. Então, nesse sentido é que ele diz que a matéria, né, ela realmente tem a sua importância, mas que nós temos que ter muito cuidado no que diz respeito à nossa exigência daquilo que diz respeito às nossas relações humanas, a nossa passagem, o nosso processo evolutivo, que temos que observar com muito cuidado sobre a luz dos ensinamentos do Cristo, para que nós não nos tornemos pessoas amargas, tristes ou simplesmente pessoas ligadas à matéria. Portanto, essa questão que é levantada aqui, né, quando ele diz que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só incide sobre a morte, né? Então ele diz que a morte é que é fatal, em se tratando de matéria, tá? Mas o espírito transcende a matéria. Então essa questão de morte, como dizemos, é o recomeço de uma nova existência, é o ponto de partida. Então ele segue dizendo o seguinte, na questão 853A, diz, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a nossa hora não chegar? E os espíritos dizem, não morrerás, e tendes dito que milhares de exemplos, quando chega a hora da partida, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero da morte, porque partirás daqui. Ele diz que frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha da data daquela existência. Ele quer dizer então que no mundo espiritual, o espírito, antes dele encarnar, ele tomar um corpo físico, está aqui no plano material encarnado, ele já tem ciência do período da sua passagem e que deve, consequentemente, tudo fazer
para que essa passagem seja revestida de vitórias, de êxito, pois esse é o propósito, trabalharmos o nosso espírito para evoluir, para crescer, para aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. O Espírito Miranês, então, ele fala isso. Ele nos aconselha que a evolução da alma se faz e que esse espírito, né, ele possa mudar o rumo sempre para o melhor. Cada vez que nós estamos aqui por essa oportunidade divina, temos que nos melhorar. Nessa questão que foi levantada, né, a 853A, ele diz o seguinte, que qualquer que seja o perigo que nos rodeie, que nos ameace, não morreremos senão no momento da chegada. Ora, se o espírito tem conhecimento da sua trajetória, então ele quer dizer que quando materializado, nada do que ele fizer poderá interferir. E de fato, nós não podemos estar aqui encarnado o tempo inteiro. Como nós falamos antes, o fluido cósmico vital que nos dá a vida tem um período. Então, ele diz o seguinte, assim quer dizer que o perigo que nos ameaça, não morreremos se não chegar a hora. Ora, ele disse que não, nós não vamos morrer antes da hora. Em outras palavras, por essa razão, não quer dizer que nós nos submetamos aos riscos, aos perigos. Por quê? Se assim o fizermos, se trabalharmos para antecipação do nosso retorno ao mundo espiritual, e existem várias maneiras, entre as quais a mais drástica é o suicídio, que é extremamente condenável perante as leis divinas, mas existe também a negligência no que diz respeito à saúde física, a exposição nossa diante dos perigos, das ameaças, a negligência nossa com o cuidado do nosso corpo. Não queremos dizer aqui que temos que supervalorizar aquilo que se chama de cultura do corpo. Não, mas sim o cuidado que temos que ter para preservar, não utilizar mal o nosso corpo, seja ele para a vaidade, para a exposição ou para a negligência dos cuidados sanitários, médicos que nós temos que ter. Por isso estão aí as clínicas, os hospitais, os medicamentos à nossa disposição para que nós possamos, estabelecendo assim esse cuidado com o corpo físico, permanecermos aqui o tempo necessário. Porque quando nós nos arriscamos desnecessariamente, nós estamos buscando encurtar o tempo que nós teríamos de estar aqui, de evoluir, de crescer, de ser útil, de amar. Isso nos remete a um pensamento interessante. E Sócrates, ele dizia que ela não cessa, falando da vida, não cessa a nossa existência, apenas liberta a nossa alma para o conhecimento de um caminho mais amplo e mais livre. Claro que a nossa partida nos liberta, mas não vamos trabalhar aqui de uma maneira contrária às leis divinas, negligenciando os nossos cuidados, as nossas precauções que temos que ter. Nós estamos vendo aí que diante das leis divinas nós poderemos então responder, porque temos que lutar pela preservação da vida, e esse que é um dom de Deus à nossa vida. Mesmo sendo que a morte ela é fatal a todo ser vivo,
mas não devemos negligenciar os cuidados, a prevenção que nós temos que tomar, as atitudes que venham a comprometê-la, nem nos expormos às coisas desnecessárias, aos riscos desnecessários, aos perigos, né? Devemos evitá-los. Vamos ver, por exemplo, essa questão que nós estamos vendo hoje, que algumas pessoas, levadas por as suas razões, cada qual com a sua justificativa, estão se expondo a esse vírus mortal que está aí nos quatro cantos da terra, vitimando as pessoas. Então, por várias razões, aqueles que se lançam desnecessariamente a, como diz a expressão, curtir a vida, através de festas, de bares, de bebida, etc., reuniões, aquilo lá, né? Aquelas multidões estão ali expondo as suas vidas e as dos outros. Na verdade, somos, vamos dizer assim, aqueles que estão assumindo diante das leis divinas, todo o risco de sermos considerados um suicida em potencial, um suicida indireto, porque estamos negligenciando com a vida, expondo a vida de uma forma desnecessária. Quando muitos estão expondo a sua vida, não para a sua satisfação pessoal, mas pelo interesse da coletividade. Estão aí os médicos, os cientistas, as pessoas que estão trabalhando na área de saúde, expondo muitos deles a sua própria vida para buscar o consolo, o conforto, a vida àqueles que estão no leito do hospital. Inclusive através das vacinas, dando a oportunidade àqueles que querem curtir a vida. Parece um paradoxo, mas esse é o propósito daquele que lida com a vida e que estão interessados no bem-estar dos seus semelhantes. Então, na questão seguinte, 854, ele fala da infabilidade da hora da morte, segue-se que as preocupações que se tomam para evitá-las são inúteis. Novamente, o sentido do determinismo. Nada do que eu possa fazer vai modificar. Os Espíritos dizem que não, porque a preocupação que nós temos são seguidas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então, nós temos que lutar pela vida, zelosos pela nossa vida e pelos demais, pelos outros. Por isso ele diz que a infabilidade da hora da morte segue-se, que a preocupação que se tem para evitá-la seria inútil. Ele disse, não, temos que lutar pela vida. Temos que trabalhar a nossa mente para esses acontecimentos, para que nós possamos estar aí como responsáveis por nós mesmos, por aquilo que Deus nos concedeu, e também somos responsáveis pelos outros, porque o planeta é uma coletividade, tudo se encaixa, tudo se relaciona. Aliás, no universo, tudo se relaciona. Em todas as áreas do universo, tudo está relacionado. E aqui no nosso planeta, a gente pode perceber que tudo tem relação, tudo está interligado. Nada está fora do eixo, do traçado divino.
E por que que nós então vamos negligenciar e tentarmos, pelo nosso orgulho, vaidade ou displicência, negligenciarmos a vida? Então ele diz na questão 855 que qual o feito da providência para fazermos correr perigos que não devemos ter? Ele quer dizer que, por que então Deus permite, em outras palavras, que a gente corra perigos? Ele diz que quando tua vida se encontra em perigo, esta é uma advertência que tu tens, né? Mesmo que desejas, a fim de evitar o mal, quando escapas desse perigo, ainda sob a influência dos riscos que te persiste, pensas com maior ou menor intensidade sobre a ação mais ou menos forte dos bons espíritos. Então, os perigos que nos cercam, muitos deles são advertências para que nós tomemos cuidado, para que nós possamos estar atentos, possamos estar, como diz, antenados com as coisas. Os perigos que nos cercam não estão ali em nossa vida por um acaso. Estão ali para nos advertir, para que nós possamos estar atentos e despertados, para que nós possamos agir no momento certo. Aí ele pergunta mais na 856, dizendo: o Espírito sabe com antecedência qual o gênero da morte que deve sofrer? É interessante que esta é uma pergunta de muitos de nós, né? Será que eu vou morrer disso, daquilo ou daquilo outro? Quando será que eu vou desencarnar? Quando será que eu vou morrer? Com que idade? E às vezes isso termina criando um clima de medo tão grande que invade a nossa intimidade e o nosso psiquismo. Há pessoas que vivem pensando essas coisas o tempo inteiro, preocupados o tempo inteiro. Quando será que eu vou morrer? Do que será que eu vou morrer? E aí criamos no nosso psiquismo aquilo que termina tomando conta da nossa mente, dos nossos pensamentos, que invade o nosso ser e desequilibra as nossas ações, o nosso psiquismo e as nossas sentido de vida. Os Espíritos dizem o seguinte: sabe que o gênero da vida, por ele escolhido, o expõe a morrer mais de uma maneira do que de outra. Mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para evitar. E que se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Então, às vezes, tem pessoas que estão aí em situações de riscos gravíssimos, mas que, apesar de tudo isso, eles estão aí e conseguem escapar, né? Passar por aquela situação. São desígnios de Deus, perigos que vêm nos alertar, nos despertar. Semana que vem nós vamos dar continuidade, porque na verdade esse item ele é bastante longo, e esperamos que nós possamos concluir. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz e que nós possamos refletir sempre pela vida. A hora da nossa partida só Deus sabe. Mas estamos aqui para amar, para crescer e para ser útil ao nosso semelhante. Que a paz de Deus fique com todos.